Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu digo que até criança sem dente sabe onde está, né? Não tem como errar. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Já ouviu alguém dizer que o homem de Deus erra também? Esse homem errou. Ele está passando por um momento difícil, está no capítulo 12, só você voltar um pouquinho, e diz assim, e versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Mas não foi ordem do Senhor, não foi direção. Às vezes o homem de Deus é precipitado, ele não perde a direção de Deus. Ele desceu e lá passou apuros. Quase perdeu a esposa, que a Sara, eu fiquei pensando que a Sara tinha 65 anos de idade, e ela era uma mulher bonita, linda, que chamou a atenção dos servos do faraó, os homens que trabalhavam para o faraó, procurando mulheres bonitas para levar para o harém dele. E ela foi escolhida, ela foi então levada para lá. E o Rabaí mandou dar muitos presentes para o Abrão, e ele descobriu, depois de passar por algumas lutas, que a Sara era a esposa do Abrão. Ele disse, por que você fez isso, rapaz? Trazendo maldição para o meu reino? Vai embora. E ele foi, mas a mensagem está aqui, voltando ao capítulo 13. O quê? Que diz aqui para nós que ele saiu e subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Nós não podemos deixar nada nosso no Egito, não aquela nação bonita, maravilhosa, não. O Egito é aquele símbolo do pecado, é como nós hoje, é símbolo do erro lá. Nós aceitamos a Jesus, nós temos que tirar a nossa família do Egito. Nós não podemos deixar a nossa família no Egito, não podemos deixar a nossa família nas mãos do inimigo. Temos que fazer a obra de Deus. Aqui no Êxodo, o Êxodo é do lado, capítulo 10, o versículo é o 26. 10, 26. Ele diz assim, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Então ele está dizendo assim, eu não vou deixar nada no Egito. Então somos nós aceitamos a Jesus, nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. Agora nós temos uma missão, trazer a nossa família, resgatar a nossa família. E como é que nós vamos conseguir isso? Vamos para o Novo Testamento. Nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu estou começando aqui do versículo 19. Atos, capítulo 16, versículo 19. Diz, e havendo seus senhores, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Eles eram chamados de pretores, juízes que julgavam na hora e davam sentença na hora. E havendo grande, diz assim, versículo seguinte, desculpe, 20, e apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito nem receber, nem praticar, visto que somos romanos. Mentira. É que eles exploravam uma moça, uma menina, jovem ainda, que tinha um espírito de adivinhação. E aquilo dava grandes lucros, entenda, aos seus senhores. Quando Paulo expulsou o demônio da moça, ela parou de adivinhar. Aí eles levaram aos magistrados, pretores, e levaram essa causa, quer dizer, essa mentira aí, criaram essa história. Eles estão nos expondo o costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Isso aqui é muito importante. Se nós estamos passando por uma luta, nós não podemos murmurar, irmão, porque Deus está conosco. Ele disse, eu estarei contigo quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho insistido em dizer, em repetir aqui, que o diabo quer que você blasfeme, que você murmure, que você questione Deus na sua vida. E isso, além de ser ruim para você, é ruim para as pessoas que estão ao seu redor, porque mostra que você ou não tem confiança em Deus,
ou Deus não é tão bom como as pessoas dizem aí fora, porque um servo dele, uma serva dele, um filho dele, uma filha dele está passando por uma luta, por uma tribulação, está passando por essa angústia tão grande. Então nós temos que mostrar que mesmo nas adversidades nós temos Deus. E o que eles fizeram? Oraram, somos nós temos que orar. E mostrar quem está ao nosso lado, quem está perto de nós, entenda bem, que nós confiamos em Deus, apesar das adversidades. Eu tenho repetido aqui o versículo de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se ele não te fortalecer, você não pode. Se ele não te fortalecer, você vai murmurar, vai questionar. Por isso você tem que se fortalecer. Você quer se fortalecer orando, buscando a Deus, tendo comunhão com Ele. E quando surgirem as adversidades, você não vai tremer. E eles cantavam hinos. Quando é que você canta? Quando você crê que Deus tomou conta. Há um livro chamado O Poder Disponível do Louvor. E explica ali que muita gente ora, pede, mas quase não canta. Aí ele fez uma balança. Aqui está, os pedidos são muitos pedidos, está tão pesado aqui embaixo. E o louvor quase não tem, está aqui em cima. Quer dizer, você ora, mas não confia. Quando nós oramos, nós temos que tomar posse. Ou seja, nós temos que crer que Deus tomou conta. Por isso, as pessoas ao nosso redor vão ver isso aí. E diz aqui, e os outros presos os escutavam. O que eles poderiam dizer? Estão cantando por quê? Por que estão assim cantando? Vocês estão todos machucados, estão lanhados, entenda? Passaram por isso, estão no tronco, mas eles tinham uma confiança que Deus estava no controle. Se eles fossem questionados, ei, por que vocês estão cantando? Porque nós oramos e está nas mãos de Deus. Somos nós que estamos passando por um diagnóstico de uma doença terrível. E por que você está assim? Porque eu já orei, já entreguei nas mãos de Deus, Deus está agindo. Essa confiança em Deus é muito importante, mas só confiança não basta, porque eu tenho explicado, dito pela Bíblia, que a fé sem obras é morta. E aí vem a obra agora. Diz assim, e perto da meia-noite, Paulo e orar, e 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Nós esquecemos, irmão, que Deus faz coisas que não dá nem para crer. Lá em Jeremias, no profeta do Antigo Testamento, eu não dei hoje, já dei outra, mas hoje não, 33:3, ele disse assim, ó, clama a mim e responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Eles podiam pensar o quê? Deus vai mandar aqui um anjo, né? Como mandou quando Pedro está na prisão. O Pedro é no capítulo 12. Ele poderia mandar um anjo aqui, mas não mandou não. O que ele fez ali? Entende? Isso é para nós. Ele fez uma coisa diferente, fez um grande terremoto. Quer dizer, uma coisa que mexeu com todos. Em Atos ainda, capítulo 1, versículo 8, ele diz para nós, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra virtude que eu tenho falado, que Jesus usou lá em Marcos 5,30, quando uma mulher tocou nele, e ele disse, tocou só nas vestes, nas horas do veste dele, ele disse, eu senti sair de mim virtude. Quer dizer, é essa virtude que para uma hemorragia. Essa virtude, ela se manifesta na minha vida, na sua vida, quando? Quando nós agimos sobre a palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa fé em ação. É a mesma palavra que o anjo falou a Maria, quando Maria estava, entenda bem, recebendo a notícia que ela seria mãe. Disse, mas peraí, eu nunca fui tocada por homem algum, eu nunca tive contato com homem algum, como é que eu posso engravidar? Aí o anjo, muita paciência, falou, Lucas 1,35, o quê? Lucas 1,35, e o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, olha a palavra virtude aí de novo, descerá do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, foi obra e graça do Espírito Santo. Explico para a igreja que Deus não se fez homem para tocar em Maria, não. Deus se fez homem dentro dela. Isso é importante, foi dentro dela, não teve contato nenhum, ela era virgem, né? Essa virtude, mas então é essa virtude que faz o quê? Que faz, peraí, esse caso eu tenho que abrir aqui um parênteses, não tem outra exceção, não tem outro caso, que faz a virgem engravidar, só teve esse caso, não vai ter outro, mas ele faz a estéril ser mãe de filhos, entenda? Foi no dia de ontem, apresentamos aqui a minha netinha, a Catarina, e a minha filha deu um testemunho, o missionário e tudo, e ela não ovulava, de maneira alguma.
Ela não ovulava. 9 anos de casada, fez ontem 9 anos de casada. E ela não conseguia ovular até os 8 anos de casada e tudo. Quando ela foi para a África, a obediência traz a bênção, irmão. Eles foram para país distante, país diferente, cultura diferente. Eles foram para lá, porque ela é esposa de pastor, ele foi transferido para lá e ele ficou lá. Quando chegou lá, ela começou a ovular. Mesmo assim, não engravidava. Aí o missionário teve lá, como é que o homem de Deus é sábio, irmão? Como é bom estar dirigido pelo Espírito de Deus. E eles contaram o caso, e missionário, nós queríamos que o Senhor orasse por nós. Olha como é que é dirigido por Deus, como é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. O que ele podia fazer? Impor as mãos e orar logo, não podia? Como que diz outro? Custa alguma coisa fazer uma oração? Aí não orou, não. Sabe o que o homem de Deus fez? O homem de Deus chegou e disse assim, olha, eu vou me consagrar, eu vou fazer uma oração depois, no sentido de orar ali. Por quê? Aí depois ela ficou sabendo que quando ela estava conversando com o missionário, já estava grávida. Quer dizer, como é um homem dirigido por Deus, não foi ali fazer uma oração para quê? Se Deus já tinha feito a obra. E aí veio, então, a Catarina agora. Quer dizer, que ela não conseguiu. Então, essa virtude faz o quê? Essa virtude faz a estéril ser mãe de filhos. O estéril ser pai de filhos faz uma mulher que não consegue engravidar, segurar o neném, segurar que tem gente que ganha e perde, né? Quantos? Puxa, eu tenho caso, até na família mesmo. Foram 5 gravidez e 2 partos só. Entende? Mas Deus faz a obra. É essa virtude que está à nossa disposição para quê? Para testemunharmos. Aí que vem a glória de Deus agora bonita. Então vamos voltar aqui. Aí diz assim, veio um terremoto. E acordando, ainda falando do terremoto, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do carro se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Para quê? Então, antes que me matem, eu vou me matar, se autodestruir. Não, Paulo deu um grito, Paulo clamou com grande voz, gritando, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Irmãozinho, é isso, nós temos que mostrar essa virtude de Deus, esse poder de Deus, para quê? Para sermos testemunhas. Eu digo sempre, durante décadas, hoje eu posso falar isso, décadas, né? 4 décadas pregando o Evangelho, eu posso dizer que eu sempre disse, se eu não ver mais um milagre, eu não vou deixar de crer em Deus. Eu vou continuar crendo que só Jesus Cristo salva. Mas eu sei que muita gente vai se converter vendo milagres, então eu tenho que orar para que os milagres aconteçam, eu tenho que crer, entenda, para que eles vejam a glória de Deus. Se Paulo e Silas murmurassem, Deus, por que nós vamos passar por isso, Deus? Por que isso foi acontecer conosco, Senhor? Por que isso vai acontecer? Não, orar, Deus só está conosco, só sabe que nós somos inocentes. Nós estamos nesse cárcere aqui por maldade desses homens, só tem misericórdia. Não quero adivinhar a oração deles, mas oraram, colocaram aquilo diante de Deus, e colocando aquilo diante de Deus, aí eles entenderam que Deus está no controle. Vamos louvar Paulo, vamos orar Silas, que Deus já está no controle. E começaram, os outros presos escutaram, mas o que é isso? As pessoas vão escutar, até nas tribulações, nas lutas, você não vai murmurar. Ô amigo, eu não estou entendendo, estou sabendo que você está doente, estou sabendo que você está desempregado, estou sabendo do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, e você está aí. Amigo, que eu já orei, já entreguei isso na mão de Deus. Deus está agindo. Deus está operando, Deus está no controle. Então, a confiança em Deus é importante, essa confiança de trazer essa virtude, esse poder de Deus. O que aconteceu? Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui está a nossa mensagem. Entenda bem, Abrão disse, não vai ficar ninguém. Sara, vamos embora. Ló, vamos embora. Servos, vamos embora. Somos nós, não podemos deixar ninguém. O missionário dá o testemunho dele, que quando se converteu era um garoto, mas só era ele. O pai era um desviado, que quase não tinha comunhão com Deus, a mãe era religiosa, e os irmãos não eram. Ele fez a lista e apresentou, Deus, é eu e a minha casa virá. Eu aprendi isso, eu coloco minha casa, eu coloco a casa do meu pai. Quando eu falo a casa do meu pai já foi para a eternidade, mas eu cito lá a tia, quando eu falo, meu Deus, familiar da tia Lourdes. Quem é a tia Lourdes? É a irmã dele, entende? Que não é viva, mas ela tem familiares, tem descendentes dela. Eu vou colocando diante de Deus, vou colocando. Eu tenho que lutar, tenho que lutar, tenho que lutar. É isso que eu estou falando. Nós temos que tirar a nossa família e não deixar nada nosso nas mãos do inimigo.
resgatar tudo que é nosso. Veja, lembra do que ele falou, nem uma unha vai ficar. Ele tirou o gado também, quer dizer, não é só a família, é também alguma coisa sua que está nas mãos do inimigo, talvez sua fonte de renda está nas mãos do inimigo. Pastor Jaime, eu sou de Deus, mas estou vendo uma vida escassa, mas não é isso a vida de Deus. É o inimigo que mata, rouba e destrói. Então você tem que ser valente, entrar, talvez segundo suas emoções, entenda? Você constantemente tem crise de ansiedade, crise de pânico, ataque de pânico, tem que entrar em oração séria, solta as minhas emoções. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Não é só para você, não, é para as pessoas crendo, elas verão. Aquele homem foi impactado, aquele homem foi, entenda bem, mexido pelo poder de Deus. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ele sabia que era uma coisa sobrenatural. Que terremoto é esse? Ele viu que era sobrenatural. A família vai ver que o que acontece contigo é algo sobrenatural. A família vai notar, vai perceber. Veja o caso de José, quando Maria disse que estava grávida. E como eu gosto de lembrar de Maria, mas me dá uma alegria de lembrar de Maria, por causa da fé dela, porque ela não esperou o período feminino chegar, se atrasou, não esperou a barriguinha se crescer, ficar com enjoo, agora sim, agora estou grávida, vou falar, não, ela foi e procurou José, estou grávida. Por quê? Porque em Lucas 1,38, eu dei o 35 para vocês, o 38 diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, então ela já estava grávida. Maria, José, quero falar contigo, o que foi, estou grávida? Com quem, Maria? Não, calma, José. Isso é uma obra e graça do Espírito Santo. Um anjo de Deus apareceu, falou isso, eu recebi essa palavra. José não aceitou. José disse, não pode ser verdade. Mas ele não queria, entenda bem, machucar, levar Maria, porque naquela época a lei era muito rigorosa a respeito disso. Mulher, num caso desse, ele ia até apedrejar. Então, vou falar que o filho é meu, tá bom? E vou me mandar. Aí fala Mateus 1,18, que ele não aceitou, não. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido, engravidado do Espírito Santo. Aí vai. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, tentou deixar secretamente, que ele não aceitou aquilo. Vou me mandar, o pessoal diz, ele casou, mas deixou a moça para lá, quer dizer, engravidou a moça e foi embora. Versículo seguinte, e ele diz assim, e projetando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Continue, por favor. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mais ainda, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, o Isaías, que diz, eis que a virgem conceberá, por isso que eu disse, não vai ter outra virgem. A única virgem Maria foi aquela, não existe outra virgem que vai engravidar dessa maneira. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E Jesus veio por causa da fé dessa mulher, que acreditou, entenda bem, ela tomou posse, ela aceitou, somos nós. Quando nós aceitamos, então o poder de Deus vem, ressaltando uma vez, não virá mais sobre uma virgem, né? A virgem já engravidou, mas virá sobre a mulher estéril, virá sobre a pessoa com hemorragia, virá sobre a pessoa que tem um câncer com metástase. Pastor Jaime teve remissão, agora o câncer voltou agressivo. Jesus é mais agressivo que esse câncer, meu irmão. Busca essa virtude de Deus, que passa ali destruindo todos os pontos da metástase. Eu lembro da senhora na Coreia, lembra desse caso? Vocês, ora, aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para quê? Até, assim, a obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então nós temos que crer que ele está aperfeiçoando, assim como na nossa salvação, vamos crescendo mais e mais, vamos nos convertendo, vamos crescendo espiritualmente, qualquer obra que ele começa a fazer, ele é poderoso para terminar. E o livro do profeta Isaías, 43:13, ele disse, olha, antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que escape das minhas mãos, agindo eu, operando eu, quem impedirá? Essa é a palavra. Então nós precisamos de fazer o quê? Tirar nossa família do Egito. Para isso ele nos deu a sua virtude. E para ter a virtude nós precisamos de crer. Crendo nós veremos a glória de Deus. Crendo a nossa família será salva, porque a nossa família vai crer.
A nossa família vai ver o que? Vai ver a virtude de Deus. Puxa, ele mudou. Vai ver. No começo, não. Eu tenho dito, olha, no começo ele está fanático, está bobo, mas com o tempo, rapaz, ele está melhor. Porque a vida com Cristo é incomparavelmente melhor. Amém? Que é João capítulo 17, palavra muito forte que Deus nos deu. João é o quarto evangelho, depois, antes de Atos, né? Você esteve lá, João capítulo 17, versículo 4. Um alerta para a igreja. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Será que eu posso falar isso? Será que você pode falar isso? Nós precisamos, entenda. Chegar no último dia, fala como Paulo falou na segunda carta a Timóteo 4,7, não dei nos outros, estou nesse agora, que ele diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei, mas não acabamos ainda, mas um dia vamos acabar. E será que guardamos a fé? Será que estamos guardando a fé? Será que estamos fazendo a obra que Jesus mandou? Como eu falei agora, da família. Será que estamos? Ele nos deu uma obra. Ele deu uma obra, por exemplo, para você ser o sal da terra. Vamos até Mateus capítulo 5. Essa é matéria nova, que eu não dei nos outros cultos. Mateus capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim, Mateus 5 é o capítulo, 13 é o versículo, diz, e vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para andar da presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu não quero, nem você quer ser pisado, às vezes somos. Por quê? Porque não estamos exercendo o nosso papel neste mundo. Qual papel? Ele vai continuar dizendo, vós sois a luz do mundo. É para você brilhar em casa, brilhar na santidade, mostrar que existe uma vida diferente, existe essa vida santa, entenda? Porque ele mandou você santo, lembra? Em toda a sua maneira de viver. 1 de Pedro 1,15, ele diz assim, mas começando aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, de pensar. Quando você olha para uma pessoa, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus sabe. Tem gente que acha que não tem problema. Nós contamos uma história que o missionário contou, o pastor contou para ele, né? Pega essa aqui como uma ilustração para a mensagem de hoje. O homem chegou e disse assim, pastor, eu posso fumar um cigarro? Pode. Você gosta? Gosto. Fuma. Posso tomar umas biritas aí? Isso foi em Minas. Posso tomar umas biritas? Pode, não tem problema não. Não tem problema não. E vem cá, mas se eu tiver... Sou casado, mas se eu quiser pular o muro aí, gostar de uma outra pessoa, pode? Pode. Então eu posso tudo, não. Entrar no céu você não pode. Entendeu? Exatamente. Se a pessoa quer, você tem que tomar uma atitude. Você pode? Pode. Você pode olhar para uma pessoa e cobiçá-la? Pode. Lembra de Steve Galley? Steve Galley falou, o homem tem a mulher que ele quiser? Aqui. A mulher tem o homem que ela quiser? Aqui. Só não pode entrar no céu. Por quê? Porque você está simplesmente... não sendo, entenda bem, a luz. A pessoa se sente incomodada com o seu olhar. Você tem que pedir a Deus, Deus, santifica o meu olhar. Suas atitudes, não é só olhar indecente, não. Às vezes também até grosseria nossa, não, sapato, temos que pedir a Deus para mudar. Um dia disse, eu falei de mim mesmo, falei, amigo, você desculpa, mas eu estou crítico demais, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar mais. E às vezes nos tornamos. E às vezes a nossa crítica, entenda bem, acaba até machucando uma pessoa. Nós temos que verificar. Nós temos que cumprir a obra que Ele nos deu. A obra que você viu na primeira parte, que é ser testemunha do Evangelho. Como é que eu vou ser testemunha? Sendo o sal, sendo a luz. E ele diz, vós cidade do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não pode ficar dentro da igreja só. O pastor brincou comigo e disse assim, tem gente que é igrejeira, só vive dentro da igreja. Não, tem que viver em sociedade para mostrar às pessoas que você tem brilho de Deus. Brilho no local de trabalho, brilho, entenda bem, dentro de casa, aquilo tudo mostrando a diferença. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Por que nós temos que fazer isso? Vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Segunda a Timóteo, sempre lembrando que o Timóteo não escreveu carta, foi Paulo a Timóteo. Que pregues a palavra, inste, a tempo e fora de tempo.
redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade, que é paciência e doutrina. Por quê, pastor? Ele diz para nós, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Se nós não mostrarmos a verdade, os outros irão. O apóstolo Paulo escreveu, eu só vou pegar o meio do versículo, que é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Eu sempre prego a primeira parte, que diz assim, antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Mas é aqui, ó, não andando com astúcia, que é esperteza, malandragem, né? Nem falsificando a palavra de Deus. Aí a pessoa falsifica, você tem que abrir. Se eu não pregar para você, outro vai pregar. O homem foi liberto, lembra, de uma legião de demônios, era o gadareno. E ele queria estar no mesmo barco com Jesus. Não, vai para os seus e mostra o que Deus fez com vocês. Por quê? Se ele não fosse, os porqueiros foram aqueles homens que apacentavam os porcos, tomavam conta dos porcos, e eles viram, entenda bem, uma grande libertação. Mas só que os porcos, os demônios, que era uma legião de demônios, que estavam no homem, entraram nos porcos, e os porcos se jogaram no despenhadeiro. E quando eles chegaram e viram aquele homem assim, eles foram para a cidade correndo. E as pessoas foram lá, porque eles ouviram falar o que tinha acontecido. E eles pediram, Jesus, não fica aqui conosco, nem te queremos aqui não, sai daqui. Mas por quê? Porque os porqueiros falaram. Os porqueiros mudam. O que os porqueiros falam? Lavar cerebral. E teu marido está na igreja agora? Ih, sua esposa está na igreja, seu filho está... Ih, isso, aquilo. São os porqueiros. Então nós temos que mostrar à nossa família que estar com Cristo é melhor. Mas por que você não faz isso? Mas porque eu sigo a palavra de Deus. Mas tem gente de igreja, as pessoas falsificando a palavra de Deus. Lembra que você ouviu? Então é necessário que você esteja mostrando ali o que é a palavra de Deus, o que é a vida com Deus. Nós temos que cumprir essa missão que Deus nos deu. Ele nos deu essa ordem, que nós teríamos que ser testemunha do Evangelho. Nós teríamos que mostrar a sua grandeza, mostrar o seu poder. Não só, como eu falei, testemunho. Mas porque a palavra de Deus diz, eu falei que tem um grupo que às vezes a pessoa quer levar a pessoa ao pecado, diz, olha, não há problema se você que já aceitou Jesus, está escrito na Bíblia, olha a falsificação aí, está escrito na Bíblia, o que está escrito? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, é Romanos capítulo 8, portanto agora não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Aí a pessoa viu, quem está em Cristo Jesus, ele pode errar. Entenda bem, ele pode ter problemas aqui, mas na eternidade não, porque ele está em Cristo, não há condenação para ele. Mentira. Por quê? Porque olha o final do versículo, ele diz, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a pessoa andar segundo a carne, olha o versículo 5, diz assim, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha a paulada na cabeça agora, do versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Morte é separação eterna de Deus, amigo, quem vivia na carne. Ele aceitou Jesus, se batizou, prega, obreiro e tudo, mas vive na carne. Quer dizer, faz aquilo que está contra a palavra de Deus, porque olha o que diz o versículo seguinte, que eu estou em matéria nova agora. E diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Olha o 8:8, e diz, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então cuidado. Nós temos então que mostrar para eles isso. Nós temos essa missão que ele falou, lá em João 17:4. Nós temos que cumprir o papel que Deus nos deu, de ser o sal da terra, ser a luz do mundo, e mostrar a diferença que lá no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, né, ele já falou, porque não é gente que o Malaquias é só o profeta do dízimo, não. Ele fala Malaquias 3:18, ele diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus, o que não serve. O que serve a Deus é aquele que obedece à palavra de Deus. Lembra de Romanos 6,16? Vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Então o servo de Deus, ele obedece à palavra, não vive segundo a carne, vive segundo o Espírito. Mas eu tenho que voltar para cá, que tem mais ainda para dar para você. Aí nós vamos agora, pessoal, para Tiago. Aqui é um chacoalhão. Tiago é antes do Pedro, depois de Hebreus, capítulo 4, versículo 14.
Diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Eu tenho falado para a igreja. Eu posso viver mais um minuto. Não é verdade? Estou aqui, pum! Posso ou não posso? Pode. Um homem estava louvando a Deus, vocês viram na internet, e caiu. Não voltou mais. Mas eu posso viver mais um dia. Eu posso viver mais uma semana, mais um mês, mais um ano, 10 anos, 20 anos, 30, não sei quanto. Mas o importante, entenda bem, é que eu esteja com Cristo na hora de eu partir. Como ninguém sabe, viva com Cristo hoje. Os antigos diziam: viva o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Não, viva como se Cristo voltasse agora. Pode ser agora o arrebatamento da igreja, pode acontecer, esse dia vai chegar. E Deus está dizendo para nós, é que eu tenho explicado para vocês, repetido: se hoje, não é amanhã não, se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Não endureça, coloquem a casa em ordem. Aqui não é mensagem de condenação, é mensagem de salvação. Hoje é dia de comunhão, não queremos que ninguém aqui perca a salvação, que ninguém vá para o inferno, que todos aqui conheçam a salvação e tragam outros, sendo testemunhas, mostrando a virtude do poder de Deus, a grandeza do amor de Deus e trazendo, quer dizer, resgatando as pessoas com esse amor lindo de Jesus. Diz assim: porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Ele some, desaparece. Eu brinquei quantas vezes, quem não viu isso, né? Quantas vezes, como eu nasci no Rio de Janeiro, às vezes ia à praia, era garoto, a gente ficava olhando para a praia quando surgia mas isso em qualquer lugar você vê isso. Você olha para a nuvem assim. Você já viu um cachorro na nuvem uma vez? Mas quem já viu um cachorro na nuvem? Há muitos já viram, então não estou sozinho. Quem já viu um cavalo na nuvem? Aí não, mas tem gente que já viu. E outras coisas que eu não vou nem falar, não é verdade? Que você na nuvem acaba vendo. Aí, mas aí você olha assim, vê o cachorro de um lado. Aí você procura outro cachorro. E quando você volta, cadê aquele cachorro? Já foi embora. Assim é a nossa vida. Um dia você vai, cadê o Jaime? Já foi. Vai chegar. Esse dia vai chegar, hein? Verdade? Né? Quantas vezes alguém que nós conhecemos que já partiu, e a pessoa pergunta: cadê o fulano? Nunca mais viu o fulano. Você não sabe não? Está na glória já. Na pandemia, quantos foram embora? Amigo, é salvação hoje, é Deus tocando a trombeta, dizendo assim para você simplesmente não perder, cumprir o papel que Ele te deu, quer dizer, a missão que Ele te deu. João, vamos voltar no João, mas no capítulo 9 agora. João capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é o dia é hoje, meu irmão. A noite vem quando ninguém pode estar lá. A noite é a morte, acabou. Não dá mais, não adianta, é agora. E depois da morte vem. E se você morrer em pecado, você vai ser condenado eternamente. Não adianta ser pastor, ser obreiro, ser diácono, presbítero, ser coluna da igreja, ser um altruísta que fez muita caridade. Glória a Deus, mas não salvação. Então não vai ter, é hoje, entende? E amanhã também, mas não, você foi para a glória, você fechou os olhos, foi morar no céu, glória a Deus, mas não fez o que tinha que fazer. Não, você guardou o talento que Deus lhe deu autoridade para você pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Os discípulos, quando receberam a palavra, a Bíblia fala em Marcos, no capítulo 16, que é o último capítulo, o versículo 19, diz assim, olha só: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 20. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra com o quê? Mas se nós não pregarmos a palavra, Ele não vai confirmar. Hein? Nós temos que pregar, falar. Nós temos vergonha de falar para o doente que Jesus cura. Falar para a pessoa que Jesus salva. Nós temos que falar, mas temos vergonha às vezes. Mas eu falei, a internet hoje dá voz aos tímidos. A internet dá voz hoje, às vezes você vê um influencer, né? Às vezes é uma pessoa tímida. Não está ali, ninguém está ali. Para o papai, ele vai lá, bota a câmera nele e fala à vontade. Isso. Eu falei que um homem de mídia foi um grande publicitário e ele trocou de ramo. Aí estava me entrevistando, uma pessoa entrevistando, disse: mas por que você mudou? Ele disse: na minha época tinha 5, 6 mídias. Você tinha jornal, tinha revista, tinha televisão, tinha rádio, tinha outdoor, né? Eram os principais, 5 mídias. Hoje, cada ser humano é uma mídia. Tem influência aí que tem 10 milhões
20 milhões, 50 milhões. Tem fora do país esses grandes, por exemplo, você pega um Cristiano Ronaldo da vida, um atleta português, chega a ter bilhão. Sabe o que é isso? 5 nações como a nossa, 5 países, 5 Brasis, né? Seguindo o homem. Então, que a mídia é maior do que essa? Entende? Então as pessoas se tornaram. E nós, cada cristão é uma mídia, irmão, que tem que anunciar Jesus Cristo. Nós temos que aproveitar o amor de Deus. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, que vai passar, o nosso tempo vai passar. Por isso Paulo falou mais uma coisa agora. Agora é Paulo, 1 aos Coríntios 15, 58. Gosto muito desse versículo. 1 aos Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Seja constante na evangelização, seja constante no ganhar de almas. E ele diz mais para nós, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão, recompensa vai ter, irmão. Ele falou bem claro que vai ter recompensa. Olha que recompensa que você vai ter, é grande para nós.